É, esse mini curso, eu achei bem interessante a gente trabalhar a arquitetura sacra. Eu estou com os slides aqui, é legal vocês acompanharem por escrito, porque fica mais fácil até se quiserem anotar. Eu fiz, neste material, eu procurei ter uma sequência para vocês terem um material para depois pesquisarem, aprofundarem, porque, como eu disse para vocês, a minha pós-graduação foram de 3 anos. 3 anos para passar em 3 horas é muito pouco tempo, então, assim, não tem como eu passar de tudo, né? Eu fiz um esqueleto bem básico, vou tentar passar para vocês, para servir como um material, como um norte, como um material que auxilie vocês ali nas construções, nas reformas, nas adequações. Só que primeiro a gente precisa entender a parte teórica. Não tem como a gente já ir para a prática sem entender a parte teórica. É como se eu desse um peixe e não ensinasse a pescar. É interessante vocês entenderem o porquê de cada coisa, que fica mais fácil. Hoje, vocês aprendendo o porquê, amanhã vocês podem estar intervindo no espaço com mais segurança e sabendo até onde vai encontrar determinado material, onde vai encontrar determinadas normas. É, esse tema, arquitetura sacra, ela se subdivide em 4 temas que a gente vai estudar. Muito rapidamente, mas arquitetura sacra, liturgia, funcionalidade e espaço sagrado. São 4 subitens que eu vou fazer um norte sobre esse material para vocês conseguirem estar trabalhando nas suas igrejas, tá? Então, o objetivo desse curso, primeiramente, é vocês terem uma noção básica, muito básica, como eu disse. Fazem 14 anos que eu estou estudando e eu vou falar para você. Se me perguntarem se eu sei, eu vou falar que eu não sei 10%. Por quê? Porque a gente precisaria entender muito de teologia, precisaria entender muito de filosofia, precisaria entender muito de mistagogia, precisaria entender muito de liturgia. São assuntos interligados, interrelacionados, que precisa a gente ter conhecimento para poder fazer uma adequação litúrgica coerente com o que os documentos pedem e com o que realmente seria necessário. Então, é uma noção básica para vocês poderem intervir no espaço litúrgico. Hoje mesmo, conversando com um padre, ele falou que ia pedir para algumas pessoas da comunidade dele, que são várias capelas, né, a paróquia passando por reformas, e ele gostaria que o pessoal acompanhasse esse material, e eu espero que seja realmente isso. Esse material sirva de apoio necessário para ajudar você ali na construção da sua igreja. Eu sei também, porque aconteceu comigo. Há 14 anos atrás, eu fui convidada para fazer um projeto de igreja de onde eu participava. Eu era arquiteta e me solicitaram esse projeto. Eu, de antemão, já falei que faria, mas eu não tinha noção nenhuma do que seria esse projeto de uma igreja. Eu achava, na minha cabeça, eu achava que esse projeto seria como um projeto arquitetônico normal. E eu levei muita sorte que na nossa diocese tinha naquela época, e ainda tem, que hoje eu faço parte dessa comissão, mas existia uma comissão que corrigia projetos. E quando eu fiz o estudo dessa igreja, encaminhei para a diocese para fazer a correção, eles me chamaram lá e falaram: Cleusa, não é assim. Aí começaram a falar de ambão, começaram a falar de sede, começaram a falar de credência. O que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, não é culpa do profissional de arquitetura não saber disso, mas para intervir num espaço litúrgico, felizmente, para que seja um projeto
que atenda todas as necessidades, a gente precisa ter um pouquinho de noção do que vai ser feito. Porque senão, a gente gasta o dinheiro da comunidade, que é o pior, porque a comunidade, ela junta com maior esforço, ela faz reuniões, elas fazem as festas, fazem bingos, dá o dízimo, fazem promoção para juntar o dinheiro, porque eles querem que aquela igreja seja bela. Daí, o projeto vai para a mão de uma pessoa que não tem experiência. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou doar o projeto para a igreja, que foi o que eu fiz há 14 anos. Eu falei, eu vou doar o projeto para a igreja. E faz com a maior das boas intenções. Mas não segue a liturgia, não segue a teologia, não segue os documentos da igreja. Então, a comunidade paga um monte de dinheiro, mas o espaço não fica adequado. Infelizmente, isso é muito comum. E isso é um alerta. Eu gostaria até que vocês, que estão aqui me assistindo, colocassem quem é padre, quem é arquiteto, quem faz parte de comunidade. Escreve ali nos comentários para eu poder saber quem que está me acompanhando ali e quais são os anseios, quais são as dúvidas que vocês têm, o que é que você precisa saber para poder intervir. Como a Poliana me disse, nós não vamos ter condições de responder tudo aqui. Só que eu me comprometo de que eu vou responder a todas as perguntas que vierem para mim. Quem não me acompanha, pode me acompanhar pelo Instagram, é Cleusanuto, arquiteta sacra. Pode mandar pelo direct lá também para mim, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Do fundo do coração, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Eu quero que a igreja de vocês seja bela e gaste o dinheiro com coisas belas, não precisa ser caras, beleza não tem nada a ver com recursos financeiros, mas bela por si, bela por si. Então, o tema que eu propus lá para o Edenilton e para a Poliana foi a arquitetura sacra, liturgia e funcionalidade do espaço sagrado. Porque eu queria mostrar que a arquitetura sacra, só o nome arquitetura sacra, já tem que deixar muito claro que não é uma arquitetura normal. A arquitetura sacra, ela é diferenciada, e eu vou mostrar para vocês por que ela é diferenciada. Eu vou estar apontando para vocês o que precisa ser para se tornar uma arquitetura sacra. Olha lá, então, os 4 pontos que eu vou estar trabalhando, né, é a arquitetura sacra, que são as características de uma arquitetura sacra. O que é a liturgia? Eu vou estar falando um significado prático também, muito rápido. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são liturgistas, que são padres, que já estudaram liturgia, são pessoas que conhecem, às vezes, muito mais de liturgia do que eu. Eu vou fazer uma explanação geral da liturgia para poder entrar no espaço sagrado, que é a minha área. Mas, essa outra parte eu vou dar uma pincelada, porque eu não sou formada em liturgia. Já estou me preparando para fazer a minha pós em liturgia, mas ainda não sou. Então, eu vou estar falando um pouquinho para vocês terem um pouco de noção do quadro geral, mas não sou liturgista, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para você também é que eu não falo em nome da igreja. Eu fui convidada pelo canal, né, Liturgia, Fé e Vida, me dispus a vir como profissional, vou falar sobre igreja, mas não vou falar em nome da igreja. Por quê? Porque para falar em nome da igreja, você tem que estar lá dentro da igreja, você tem que ser uma pessoa, um funcionário da igreja, uma pessoa que esteja ali e que a igreja dê autorização para falar em nome dela, que não é o meu caso. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu não estou falando em nome da igreja, e sim em relação aos estudos que eu tive, as formações que eu tive e a pós-graduação que eu tive, tá? Deixa eu ver aqui. A funcionalidade que é para preparar os ritos, né? Que é uma coisa também que a gente vai estar falando um pouquinho a respeito.
E o que é o espaço sagrado, tá? A arquitetura sacra, o básico do básico, a arquitetura sacra a arquitetura tem que promover um processo de aprofundamento da fé. A arquitetura, o espaço construído, o edifício construído, ele precisa fazer com que as pessoas que estejam ali dentro, ela tenha condições de se aprofundar na fé. Que aquele espaço promova o aprofundamento na fé. Se não promover o aprofundamento na fé, não é arquitetura sacra. Aí é uma arquitetura convencional, comercial. Temos que tomar muito cuidado para não se fazer uma arquitetura achando que é um shopping center, cheio de luzes coloridas, piscando. Tudo isso não é arquitetura sacra, tá? A arquitetura sacra, ela tem o ponto fundamental, que é a mistagogia. Ela vai se diferenciar de todas as outras arquiteturas por conta da mistagogia. Aí, eu te pergunto, o que é mistagogia? Quem entende o que é mistagogia? Conta para mim. O pessoal sabe o que é mistagogia? Não sabe como que é? A mistagogia é o exercício de perceber a comunicação da graça de Deus nos símbolos celebrados na liturgia. Parece complicado, mas não é complicado, porque eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. Olha, a mistagogia é a realidade do mistério de Deus. Então, assim, mistagogia, se você for olhar pela raiz do nome, é o estudo, né? O estudo dos mistérios de Deus, mistagogia. E ela é baseada a mistagogia é baseada em dois pilares, que é a escritura sagrada. Nós precisamos, para fazer uma arquitetura sacra, nós precisamos disso. Sem isso, não é arquitetura sacra. Então, a base é a escritura, a palavra de Deus, e a liturgia. Por que a liturgia? Por conta dos ritos, por conta dos sacramentos. Então, é a base da mistagogia, é isso. Mas aí você pode me dizer assim, Cleusa, mas eu não consigo entender muito bem o que é a tal da mistagogia. Então, deixa eu passar aqui para vocês, que aqui eu estou meio perdida ainda um pouquinho. Eu fico olhando para baixo, gente, mas é porque eu estou olhando nos slides, tá? Então, aqui eu quero dar um exemplo muito simples o que é a mistagogia. Muita gente sabe já o que é, mas como nós estamos lidando com um público bem diversificado, tem pessoas que estão tendo o primeiro contato com esse assunto hoje. Então, eu não posso falar como se todo mundo já soubesse tudo. Se soubesse tudo, também não estaria aqui, né? Mas, assim, eu preciso ser o mais básico possível para poder dar um suporte para que todos consigam se nivelar ali, para quando chegar no espaço sagrado, ter condições de fazer um trabalho bem feito. Então, olha aqui. Eu comprei um maço de velas, tá? Isso aqui é um maço de velas que a gente compra em supermercado. Comprei um maço de velas. E eu tenho essa vela. Essa vela, se acabar a luz, se acabar a energia, eu vou acender ela e ela vai iluminar o meu ambiente. Concorda? É essa a função da vela, é iluminar. Então, ela vai iluminar o meu ambiente, vai ficar tudo bem e tá. Mas, no mesmo pacote de velas, sobrou, então eu só usei uma quando acabou a luz, então eu vou pegar a outra vela. Ai, hoje eu estou tão desesperada, eu precisava tanto de um discernimento de um determinado assunto e tal. Eu vou pegar essa vela, eu vou acender e vou colocar aos pés de Nossa Senhora. Veja bem, são duas velas iguais, saíram do mesmo pacote. Essa daqui é para iluminar o meu ambiente, porque acabou a energia da minha casa. Essa daqui é para iluminar a minha ideia, os meus pensamentos, a minha vida. Às vezes eu preciso ter um discernimento de algum assunto tão sério e eu vou pedir
para que Deus, para que meu anjo da guarda, ou para Nossa Senhora, ou para um santo de devoção, pedir para que ele me oriente. Daí, com isso daqui, eu saio do campo físico, que é a vela, eu estou pegando a vela. Eu saio do campo físico, quando eu acendo essa vela para pedir uma proteção, eu saio do campo físico e entro para o campo espiritual. Mistagogia é isso. Eu estou vendo o visível, mas eu mergulho no invisível. Eu acredito no invisível. Você não está vendo essa vela que você vai acender aqui para Nossa Senhora te iluminar? Você não está vendo o que vai acontecer. A Nossa Senhora pegando a velinha, fazendo. Você não vai ver. Você vai acreditar. Você vai acreditar. A mesma coisa, daí essa daqui foi para Nossa Senhora, essa foi para a luz, e eu vou pegar uma terceira vela do meu pacote, e eu tenho a minha mãe falecida. Eu vou lá no cemitério, e eu vou lá e vou acender essa vela no túmulo da minha mãe. É mistagogia também. Por quê? Porque eu saí do campo físico, eu entrei para o campo espiritual. É uma vela feita como exatamente igual essa, mas ela já não é mais a mesma vela para mim. E isso acontece com tudo dentro do espaço sagrado, com tudo. Por isso que o espaço sagrado, ele não pode ser feito de qualquer jeito, como sendo uma arquitetura básica. Por quê? Porque nós saímos do campo físico e nós adentramos no campo espiritual. Isso é mistagogia. Isso é mistério de Deus. Eu acho que dessa forma vocês conseguem ter um pouco de noção do que é a mistagogia de um jeito bem simples. Então, a partir disso daí, a gente vai falar assim, olha, vou voltar aqui. A realidade do mistério de Deus. Quando eu pego a escritura para intervir num espaço, eu vou estar fazendo esse mesmo movimento que eu fiz com a vela. Eu vou pegar um material que é físico e vou dar para ele um significado espiritual. Aqui me dá a base para que eu faça isso. Se eu não conheço o plano salvífico de Deus, como que eu vou intervir num espaço onde tudo precisa falar de Deus? Não tem como a gente ser assim. Então, a gente precisa, a base ser a nossa Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus. Aqui está o segredo de tudo. É a liturgia, que são os ritos, que eu já falei, né? Que são os ritos, que são os sacramentos. Deixa eu ver aqui. Estão me fazendo pergunta, mas eu não vou sair daqui não, senão eu vou me perder. Estou meio embalada, então tenho que partir. Mas, gente, vai fazendo as perguntas, coloca todas as perguntas, que eu me comprometo, eu vou responder todas. Eu quero que vocês falem de onde vocês são, o que vocês fazem, porque depois eu vou ler todos vocês. Agora eu não vou ler ninguém, porque uma que eu estou sem óculos, já não enxergo o que vocês estão escrevendo. E outra que, agora, se eu for me atentar a isso, eu não consigo passar o conteúdo que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, mas vai colocando aí que depois eu quero olhar tudo que vocês estão escrevendo. Então, olha aqui, ó. A gente ser introduzido no mistério. Mistagogia é a gente ser introduzido no mistério. Isso é legal. A gente precisa entender por que a gente precisa da mistagogia. Porque nós, humanos, nós somos emoções, eu venho falando sobre isso. Nós temos os 5 sentidos mais a percepção. Então, tudo que acontece dentro de uma igreja só vai fazer sentido para mim se eu tiver algum significado, se eu conseguir pegar, igual a velha, eu consigo pegar ela, eu consigo ligar, acender ela, eu consigo ver o fogo saindo dela, eu preciso ver o fogo saindo para eu falar assim, essa luz, Nossa Senhora, que ilumine meu caminho e tal. Eu sou humano, eu preciso
ter os 5 sentidos do que eu faço. Por isso que precisa dos ritos e precisa dos sacramentos. Porque precisa passar por todos os nossos sentidos para a gente poder absorver. Se não passar pelos 5 sentidos, a gente não consegue absorver. Então, nós passamos, os sacramentos são todos os mistérios de Deus. Olha aqui, ó, nós passamos do visível para o invisível. Um outro exemplo muito simples, um copo de água. Esse copo de água eu peguei para tomar, matar a minha sede física, tirar o nó da garganta e me hidratar, é um copo de água. Eu sei que tem padre me acompanhando. Se eu pedir para o padre abençoar essa água, fazer uma oração de bênção dessa água, essa água, ela já não é a mesma água. Eu vou estar olhando, é a mesma água, mas para mim já não é. Porque eu saí do campo físico, entrei para o campo espiritual. Eu saí do visível e entrei para o invisível. Para aquilo que só os nossos pensamentos, só a nossa alma, os nossos sentimentos conseguem adentrar. Então, isso acontece com a água do batismo, purifica, gente, é um banho normal, mas, de repente, já não é mais banho normal. Ele tem um outro significado. Passa pelos ritos, passa pelo sacramento, já não é mais um banho normal. Vocês estão me vendo normal? Aqui no notebook está aparecendo, voltou. Isso acontece com a água do batismo, isso acontece com a luz que eu mostrei, isso acontece com o pão e o vinho. Se eu pegar o pão e o vinho normal, simplesmente um pão e vinho. Mas a partir do momento que ele passa por um rito, que ele passa pelo sacramento, ele já não é mais uma coisa normal. A gente derruba a barreira do físico e entra no campo espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Fala aí para mim. Se está conseguindo, se não está, se está muito complicado, se está ficando meio confuso. Então, assim, olha, estudar as escrituras, conhecer e entender o plano salvífico de Cristo. Isso eu já falei para vocês. Precisa entender o plano de salvação. Porque o agir de Deus, desde o início, desde lá agora me fugiu, de Adão até o último apóstolo, que foi João. Então, assim, nós precisamos saber tudo o que acontece. Não é necessário saber tudo, porque eu acho que tudo nunca a gente sabe. Mas a gente precisa saber que a gente precisa ter essa base, tá? Precisa ter essa base. E depois eu vou mostrar, quando for entrar lá no espaço sagrado, daí vocês vão entender por que a gente precisa ter um pouquinho de noção disso. Legal? Porque nós precisamos conhecer o agir de Deus na história. Então, a palavra liturgia, ela é assim, a raiz da palavra liturgia quer dizer, lit, significa povo, urgia, fazer, ação, serviço. Então, assim, a liturgia é o povo em serviço, é a comunidade em serviço. Uma coisa que a gente precisa entender em relação à liturgia é que ela nunca vai ser particular. A liturgia, ela existe porque ela é um benefício comunitário. A liturgia, ela é comunitária, ela não é individual. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, vou estar falando numa coisa assim bem básica, mas uma coisa que a gente precisa tomar cuidado na hora da celebração eucarística, cuidado com os cânticos que você utiliza na celebração. Porque se nós estamos ali fazendo uma liturgia, né, exercendo o serviço de liturgia, a gente tem que entender vocês podem olhar que na missa, todas as orações são comunitárias. E o cântico também. Não pode ser aquele cântico que fala eu, mim,
que fala só sobre mim. Precisa escolher os cânticos litúrgicos, que falam sobre a comunidade, que falam sobre o agir de Deus no povo, no caminhar do povo, o que Deus faz de maravilha no meio do povo. Então, essa daí, e eu vou explicar logo em seguida por que tem que ser assim. Porque, olha, liturgia é um lugar de dois sujeitos que querem se tocar. Liturgia é um lugar de dois sujeitos que querem se tocar. Quem são esses dois sujeitos? Um é a comunidade, que quer tocar Deus, porque quando a gente vai à missa, quando a gente participa de qualquer celebração litúrgica, a gente vai com a intenção de tocar Deus, de sentir Deus. A gente nunca vai se não é para esse sentido. E olha só, a segunda pessoa é Deus. Então, o povo quer tocar Deus, mas Deus também quer tocar o povo. A liturgia é o lugar do toque. A liturgia é o lugar que a comunidade, em louvores, em preces, em súplica, em comunidade, eleva as suas orações a Deus. E Deus, ele nos toca através dos sacramentos, através das bênçãos que ele derrama na nossa vida. O Deus age através dos sacramentos. É muito simples da gente entender. Olha aqui, ó. A liturgia é um serviço que nós, como comunidade, prestamos a Deus. A gente executa a liturgia, mas quem age é Deus. Nós estamos a serviço de Deus, para o bem da comunidade, para que através do nosso serviço, Deus possa manifestar as bênçãos para a comunidade. Um exemplo, você faz uma leitura na missa. Eu coloquei isso no meu post esses dias. Você faz uma leitura na missa, mas a palavra, quem proclama é Cristo. Você presta um serviço de doar a sua voz para que a palavra de Deus chegue no ouvido da comunidade. Você presta um serviço para a comunidade, você presta um serviço para Deus. Então, quem age, a palavra é que vai agir. A palavra que vai sair da boca é proclamada por Deus e vai entrar lá na comunidade, lá nas pessoas que estão ouvindo, e fala-se que a palavra nunca é em vão. Ela entra e ela produz fruto. Então, é o agir de Deus que precisa, neste momento, do nosso serviço, para que a palavra chegue até o ouvido das pessoas. E assim é em todos os ritos, acontece a mesma dinâmica. A celebração litúrgica, é legal a gente entender que, como é um momento de toque entre dois sujeitos, que é a comunidade e Deus, tem que ser uma festa, tem que ser um momento festivo, de alegria, de louvor. Aí, a gente vê, às vezes, uma comunidade, chega lá, parece que está mais morta do que viva. A comunidade não tem coragem de abrir a boca. Eu vejo, às vezes, tem gente que não tem coragem de abrir a boca para rezar o Pai Nosso. Tem gente que pega, na hora do santo, 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 que é a terra e o céu tudo junto, ele me pega o celular e vai lá responder mensagem. Então, assim, que festa que é essa? Nós precisamos saber
que este momento é um momento festivo, é um momento de alegria. Você tem que, se a tua igreja é de bater palmas, você não gosta de bater palma, tudo bem, mas você não precisa pular, você não precisa subir em cima do banco para mostrar que você está alegre, que você está feliz com aquele toque de Deus. Teu semblante, o teu olhar caridoso para as pessoas que estão do teu lado, o teu olhar de misericórdia para as pessoas que precisam ali, as pessoas que você encontra, que de repente está tão abatido, passando por grandes problemas, e a gente vai à igreja, senta e fica fixo ali, parecendo um morto-vivo, e sai dali e não olha para ninguém, não olha para os lados. Então, assim, é um momento festivo, é um momento de toque, é um momento de graça, é um momento de louvor, é um momento de súplica da comunidade. Vocês podem ver que quando chega o momento das orações, logo depois da homilia, todas as orações é feita comunitária. Não está pedindo para uma pessoa em particular, eu estou pedindo, pede pela igreja, pede pelas pessoas que faleceram, pede pelos doentes, pede pelos governadores, pede no modo geral. Geralmente pede nos itens mais importantes, que vai dar o bem-estar para toda a população, que vai dar o bem-estar para a comunidade. Então, é um momento de súplica, de agradecimento, de louvor comunitário. Não é o momento de eu chegar lá na igreja e querer achar que é só para mim. Às vezes eu estou passando por um problema e vou para a igreja, meu Deus, eu preciso resolver esse problema. E é o lugar certo de você ir para resolver o problema. Mas você tem que ter uma mente um pouco mais aberta e saber que você está indo lá porque você faz parte de um corpo místico de Cristo. Você não é sozinho. Você precisa das pessoas do teu lado. E muitas vezes não é nem você que precisa do teu lado. São outras pessoas que estão precisando de você, do teu sorriso, do olhar caridoso, do teu olhar de amor. E aí a gente entra na igreja e acha que Deus está disponível só para nós. Acha que vai chegar lá e que Deus tem obrigação de resolver o meu problema, e eu viro as costas e nem olho para ninguém. É isso que eu falo, que a gente precisa amadurecer na fé, a gente precisa entender que a missa é um momento de grande bênção para a comunidade. E quanto mais a comunidade estiver reunida, quanto mais a comunidade for participativa, quanto mais a comunidade entender que ali é o corpo de Cristo, mais bênçãos vai derramar, mais bênção Deus vai derramar naquela comunidade. Agora, não pode ficar com picuinha, não pode ficar com, ai, porque fulano de tal falou de mim, porque fulano de tal não gosta de mim, porque fulano de tal tá com vestido curto, porque fulano... Meu pai, vamos nos concentrar no que é importante, no que é grande, no que satisfaz o nosso espírito, que é as bênçãos de Deus. Então, acho que eu estou divagando um pouco mais, não era nem para eu estar falando sobre isso, mas é que eu fico emotiva quando eu falo sobre isso. Aqui, nossa, não consigo enxergar, ficou pequeno. Mas eu vou explicar para vocês. Depois aqui, se vocês conseguirem enxergar, tá? Ali tá a passagem que está aqui na Bíblia. Então, assim, ó, vamos entender. Vamos lá, deixa eu pôr meu óculos, que mesmo assim eu não consigo. Olha só. Essa daqui é uma passagem muito importante que vai nos nortear no espaço sagrado. A gente precisa entender disso daqui para poder se nortear lá quando eu estiver falando lá do espaço sagrado, tá? A sinagoga. A sinagoga, ela era um espaço reservado para a leitura da Torá. As pessoas iam lá para escutar a palavra, para entender a palavra, para esmiuçar a palavra de Deus. O Antigo Testamento, os judeus tinham uma coisa muito legal, que eles sabiam tudo, todas as leis, eles sabiam tudo, de cor, salteado, porque eles estudavam muito a palavra. Então, neste dia, acho que todos sabem
né? Jesus chega, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, né? E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou dizendo: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha só, esta passagem é muito legal e eu quis mostrar para vocês pelo seguinte: foi neste momento que foi instituído a liturgia. Por quê? Olha, veja bem, eu falei para vocês um exemplo de que a gente, na missa, a gente vai ler, vai emprestar a voz para que a voz chegue até a comunidade. Este momento que nós vemos aqui, Jesus na sinagoga, ele leu, as pessoas que estavam lá ouviu a própria voz de Deus. Eles não ouviram um interlocutor que ia chegar à voz de Deus. Eles ouviram a própria voz de Deus. Então, ali naquele momento, Jesus leu a sua própria palavra. É o momento da instituição da liturgia. Entendem a diferença? Porque nós lemos, nós emprestamos a voz para chegar a voz até a comunidade. Neste momento, a voz que chegou para aquelas pessoas foi a própria voz de Deus. Não teve interlocutor. Então, é considerado um momento, como tem lá na última ceia, onde Jesus pede pão e tal, e é instituído a Eucaristia, naquele momento é instituída a Eucaristia, neste momento é instituída a liturgia. Tá? Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal que vai fazer muita diferença também lá no espaço litúrgico a respeito do templo dos judeus. O templo dos judeus não sei se alguém aqui de vocês já conhece, conhece não porque já não existe, né? Porque já foi destruído, mas que tenha visto já essa imagem. O templo dos judeus é assim. Nós tínhamos a sinagoga, que era a liturgia da palavra. E nós tínhamos, ao mesmo tempo, lá em Jerusalém, o templo dos judeus. O templo dos judeus era para os sacrifícios, tá? Era para os sacrifícios. Então, aqui nessa plantinha aqui, a gente consegue ver, está muito pequeno, mas essa parte aqui, ela era um pátio onde ficavam as mulheres. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse mexendo ali. Tá dando para ver, Luiz? O mouse mexendo? Não. Aqui é o pátio das mulheres. Depois, os leprosos ficavam nas laterais, separados, porque eles não tinham contato com o restante das pessoas. Tinha lugar para colocar a lenha, que era usada no sacrifício. Nós temos aqui, nesse meio aqui, o altar dos sacrifícios. Então, aqui ficavam os judeus, e aqui o sumo sacerdote pegava os animais que eram dados em sacrifício e sacrificava eles aqui, tá? E aí nós temos esse cômodo aqui, ó, esse quartinho, ele é chamado Santo dos Santos, é o quartinho do Santo dos Santos. Por quê? Dentro daquele quartinho, foi construído esse quartinho para se guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, que era, vamos imaginar um baú de madeira, e dentro dessa arca existia as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos que Moisés escreveu. Então, dentro dessa arca estavam as tábuas da lei.
E quando eles construíram, quando Salomão construiu este templo, ele falou que Deus é maior que tudo, mas que ele ia construir um espaço para que Deus morasse. E aí colocou a arca ali dentro, e ali eles tinham como o lugar mais sagrado do templo. Era tão sagrado que ali tem uma portinha, né? E nessa portinha ela não tinha porta, é um vão de porta, e tinha uma cortina bem espessa. Dizem os estudiosos que essa porta ela tem 18 metros de altura e ela tinha uma cortina de linho com aproximadamente 12 centímetros de espessura o tecido. Mais ou menos assim era a espessura do tecido. Imagina, ó, um tecido aqui não tem 1 milímetro, era 12 centímetros. Era muito espessa, mais grossa do que uma... nossa, 12 centímetros, uma tábua de madeira tem 2,5 centímetros, imagina quantas tábuas seria. Então, é bem espessa, que ficava fechando a porta desse ambiente, era fechado, e a gente sabe pelas escrituras, né? Por isso que é tão importante a gente estar sabendo, porque tudo isso está nas escrituras. A gente sabe que, eu vou estar lendo ali o significado desses sacrifícios, e a gente sabe, através da lei dos rituais deles, que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele primeiro tinha que passar por um ritual de purificação muito forte, e ele se preparava por um período para ele poder entrar dentro desse quartinho, vamos imaginar, desse ambiente, que é o Santo dos Santos, ele se preparava. O dia que ele ia entrar, ele amarrava um sino de sua roupa, e era amarrado uma corda no pé, porque eles tinham o seguinte, que se ele entrasse ali, que é o lugar mais sagrado, mais importante do mundo, era considerado ali o ponto principal. Eles falam que ali, naquela esplanada onde foi construído esse ambiente, foi o mesmo lugar onde nasceu Adão. É a pedra fundamental do mundo, eles consideram. Então, era tudo direcionado ali. Era o ponto central de toda a fé que eles tinham, estava nesse lugar. E todo o sacrifício que era feito dos animais só era aceito se fosse feito no templo, não podia ser em outros templos. Não tinha vários templos espalhados, igual hoje nós temos igreja em todas as cidades. Era só ali em Jerusalém que fazia o sacrifício. Então, vinha pessoas de fora para fazer os sacrifícios ali. E nesse uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava lá, que era para fazer a expiação dos pecados de todos os judeus, ele fazia isso, colocava o sino, a corda amarrada era porque se acontecesse dele falecer ali, passar mal, cair, desmaiar, por conta de ver Deus, por conta de sentir a presença de Deus tão forte ali dentro, com o barulho do sino caindo, com um certo tempo ali de não escutar mais o sino chacoalhar nem nada, as pessoas que estavam ali fora, os judeus, os outros sacerdotes que estavam ali fora, sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Às vezes a pessoa tinha uma visão, alguma coisa, e eles ficavam passados. Então, o que eles faziam? Pegavam a corda, ia puxando para tirar o sacerdote de lá, mas ninguém entrava, porque eles tinham ali como um lugar santo, era o santo dos santos, tá? Então, agora eu vou falar para vocês o porquê dos sacrifícios, que está escrito, tudo isso aqui está escrito na Bíblia, tá? São pedaços da Bíblia que eu tirei aqui para a gente poder entender um pouquinho, porque fala assim, mas sacrifício, mas por que sacrifício? Porque eles faziam isso com os animais? Aqui, mais ou menos vai dar para dar uma noção do que é isso, o que isso significa. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha,
uma res de gado miúdo, trará perante o Senhor em sacrifício de reparação pelos pecados que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um deles será para sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. Quem vocês lembram que levou 2 rolinhas? Quando foi feita a apresentação de Jesus no templo, lembra? Quando Jesus completou a época da circuncisão, foi levado ao templo. Então, toda vez que você vai fazer um ritual no templo, você tinha que levar um animal para ser sacrificado. Aí você, a depender do dinheiro que tinha a pessoa, a família, ela escolhia o animal. Ou era o mais simplesinho, era o casal de rolinhas, era um gado ou era uma ovelha. Então, assim, Jesus, na apresentação do templo, pegou os animaizinhos mais simples, os mais baratinhos que tinha lá. Isso está em Levítico, tá? Se vocês quiserem depois acompanhar, ler de pertinho, meditar. E aqui fala assim, ó, por que do sacrifício? Por que do sacrifício? Matar um animal como sacrifício para o pecado era algo que lembrava a pessoa que as consequências do pecado são fatais. Por outro lado, o animal inocente que morria no lugar da pessoa que tinha pecado também servia como símbolo do que aconteceria quando o Salvador, sem pecados, viesse à terra e derramasse seu sangue por nós, salvando-nos do pecado. Então, os sacrifícios, eles já tinham uma menção do que aconteceria com o Messias, né? Que ele também seria sacrificado. Aqui é outra imagem do templo. Aqui está falando que era a permissão. Peraí que pulou um slide. Agora aqui, gente, é uma coisa muito legal que a gente precisa entender que vai fazer todo o sentido da nossa fé. Todo o sentido. Culmina para isso daqui. Se a gente entender isso daqui, nós entendemos lá da sinagoga, que era onde era falado da palavra de Deus. Nós entendemos que o templo era o lugar dos sacrifícios. Mas aconteceu uma coisa que mudou tudo. Para nós cristãos, mudou tudo.